Olá pessoal do Semi-Extensivo, do Colégio Aliança, Sr. Tico falando aqui. Vamos para mais uma videoaula. Nós estamos lá agora na apostila do Faraday, na aula número 12. Mais precisamente entre as páginas 341 e 344. O que nós vamos falar aí, do que vai tratar essa aula aí? Olha lá, ó, essa aula é importantíssima aí para o teu vestibular, porque ela vai tratar das leis de Newton. Leis de Newton. Vocês já estudaram isso no ensino médio, vocês sabem que na parte da dinâmica Newton enunciou 3 leis, né? Mas nessa aula aí específica nós vamos trabalhar com 2 leis. A primeira lei, que é a lei da inércia, a famosa lei da inércia. Então vamos tentar ensinar aí para vocês de que maneira que você enxerga a inércia e o que é inércia, né? Então, se você for fazer a leitura, você vai ver que inércia é a capacidade de um corpo, né? Quando você pensa em corpo, você tem que pensar em massa, né? A capacidade de um corpo, ó, vou pôr entre parênteses aqui uma massa, em permanecer em repouso, tá? Ou no movimento que possuía. Tá? Então, por exemplo, os alunos acreditam que inércia é só o repouso, né? Ah, o corpo está parado lá, então eu vou ter que tirar ele do repouso, ter que tirar ele da inércia. Não, não é só isso. A inércia é quando o corpo está parado, sim, né? Mas quando ele já tem um movimento com velocidade constante e você tenta tirar ele desse movimento, ou acelerando ou retardando ele, aí você diz também que o corpo está na lei da inércia, né? Porque ele está com velocidade constante, tá? Então, outra coisa que você tem que saber a respeito da inércia é que a força resultante que age no corpo durante a inércia é 0, tá? E consequentemente a aceleração é 0, aceleração tangencial, certo? Por que a força resultante é 0? Porque apesar de ele poder possuir força, né, o somatório das forças é 0. Por quê? Porque a velocidade não muda. Então isso que às vezes é difícil do aluno entender. Um corpo que tem velocidade constante, o somatório das forças é igual a 0, tá? E ele está dentro da lei da inércia, sim. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você ver o tanto que a inércia faz parte da tua vida, tá? O exemplo, acho que mais comum é a freada do carro, né? Então, por que você usa cinto de segurança? Quando você está lá com a velocidade no carro, vamos supor uma velocidade aí de cidade 40 km por hora, e alguém pisa no freio do carro, o que o teu corpo quer? O teu corpo, pela lei da inércia, ele quer continuar no movimento que ele possuía. Então, nunca responda que teu corpo vai ser lançado, né? Que seu corpo vai ser jogado para fora. Você tem que responder que teu corpo quer continuar no movimento que ele possuía. E o cinto de segurança é colocado ali para evitar a inércia, né? Para evitar que o teu corpo continue naquele movimento. Mesma coisa o airbag. Para que se coloca airbag no carro? O teu corpo quer continuar com o movimento. O airbag infla e oferece uma barreira ali para você não acertar lá o teu corpo no para-brisa do carro, por exemplo. Não é? Eu vou dar um outro exemplo que eu sempre costumo falar em sala de aula. Se suponha que esse meu passador de slide aqui seja um termômetro. E você mediu a febre de alguém lá, a pessoa está com 39. Então você sabe que o mercúrio dilata, né? E aí o que você vai fazer de novo para medir a febre outra vez? Você tem que baixar o termômetro, baixar a coluna de mercúrio. E o que você faz para baixar? Você faz esse movimento aqui, né? Várias vezes, né? Só que quando você faz esse movimento, eu vou fazer ele em câmera lenta aqui, você joga o termômetro para baixo e segura o termômetro. A hora que segura o termômetro, o que o mercúrio quer? Continuar no movimento que ele possuía. Então você dá uma, dá duas, dá três, o mercúrio vai descendo. Então quando você baixa um termômetro, você está usando a lei da inércia. Eu vou dar outro exemplo aqui para você. O cachorro, né, quando ele se molha, principalmente o teu cachorro, ele acha que você acha legal, né, ele vir molhado perto de você. Então o que ele faz? Ele dá aquela tremida para tirar a água, né, para brincar com você, né? Ele está usando a lei da inércia. O cachorro não entende nada da lei de Newton, mas eu vou te explicar. Suponha que o meu cabelo está cheio de gotas d'água aqui, tá? Eu vou fazer um movimento aqui para a minha esquerda. Então eu faço um movimento abrupto para a esquerda
E quando minha cabeça está aqui, eu paro e jogo ela para o outro lado. Mas as gotinhas, elas querem continuar no movimento que elas possuíam. Então eu faço isso, eu começo a jogar as gotinhas para um lado e para o outro. Ou seja, as gotas querem continuar no movimento que elas possuíam. E isso é lei da inércia. Tá? Bom, qual é a outra lei que nós vamos estudar aí na aula de hoje? Nós vamos estudar a segunda lei, que é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Tá? A segunda lei é a seguinte: quando o corpo sai da primeira lei, ou seja, quando ele vence a inércia, é porque está existindo uma força resultante, que vai ou acelerar o corpo ou retardar o corpo. Então a aceleração deixa de ser zero, passa a ter uma aceleração. Então o segundo princípio da dinâmica aqui, o princípio fundamental, diz para você que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ok? E isso aqui é importantíssimo para nós. Aí na tua apostila, essa fórmula vem aqui como R, tá? Resultante. Mas é um pouquinho perigoso usar só R aqui, porque você vai confundir o R com raio. Então é melhor usar força resultante. Muito bem, gente. Então nós vamos trabalhar com esses dois conceitos aí, que são as leis de Newton. Então vamos lá, página número 343. Nós temos lá já o primeiro exercício número 1. Dá uma olhadinha, tem um helicóptero lá com cesto, né, de resgate. Diz assim, ó: em uma operação de resgate, um helicóptero sobrevoa horizontalmente uma região levando pendurado um recipiente de 200 quilogramas. Ele entendeu entre parênteses ali o peso, né? A massa é 200, o peso é 2.000 newtons. Isso significa que a gravidade vale 10, né? Com mantimentos e material de primeiros socorros. O recipiente é transportado em movimento retilíneo e uniforme, sujeito às forças peso, né? Peso para baixo, nós já vamos desenhar. A força de resistência do ar, existe resistência do ar no exercício, e a força de tração da cordinha ali, tá? Exercida pelo cabo inextensível que o prende até o helicóptero. Sabendo que o ângulo entre o cabo e a vertical vale θ, e que o seno de θ é 0,6 e que o cosseno de θ é 0,8, ele quer a intensidade da força de resistência do ar que atua sobre o recipiente em newtons, ok? Então vamos lá, eu vou fazer o desenho aqui só do cesto, tá? Suponha que isso aqui seja o helicóptero. Aqui está o teu helicóptero. E aqui está o cesto, pendurado através desse cabo aqui. Vamos marcar as forças que estão agindo. Então você tem aqui o primeiro vetor vertical para baixo, que é o peso. E como nós sabemos, lá é dado no exercício que a massa é 200, o peso é 2.000 newtons. Vamos anotar aqui, ó. As outras forças que estão agindo. Nós temos aqui, ó, a força de tração, que está agindo aqui, ó. E nós temos a força de reação do ar, que estaria aqui. Tá? Mas para ficar mais visível, eu vou transferir esse vetor para o lado de cá. Então aqui, vou fazer em outra cor. Aqui eu teria a força de reação do ar. Eu vou chamar de FA, tá? Força do ar. Muito bem, então essas são as três forças que estão atuando. Só recapitulando: peso para baixo, força de reação do ar e força de tração na corda. Foi dado no exercício que esse ângulo aqui, ó, é θ. Tá? E a pergunta no exercício, se você entendeu, é a força de reação do ar que eu estou chamando de FA. Essa é a pergunta. Então, o que você vai fazer para resolver o exercício? Como você sabe que ele está em movimento uniforme, MU, não tem força resultante. Força resultante igual a zero. E muito menos aceleração. Aceleração igual a zero. Tá? Apesar de ele estar em movimento. Tá? Repare que esse exercício é sobre a primeira lei, sobre a inércia. O helicóptero está se movimentando, ele tem uma velocidade, aqui estou colocando ela para a direita, mas a velocidade é constante, então ele está dentro da lei da inércia. E o que você vai usar da inércia aí? Como você sabe que a somatória da força resultante é zero, não pode ter força resultante nem na horizontal nem na vertical. Então é isso que nós vamos usar.
Nós vamos decompor essa força aqui, ó. A força de tração está inclinada. Eu vou criar uma componente aqui, ó, FTX, e uma componente aqui FTY. Ok? No próximo passo, depois que eu encontrar o FTX e encontrar o FTY, usando seno e cosseno, trigonometria, eu vou igualar o FTX com o FA, porque tem equilíbrio aqui, e vou igualar o FTY com o peso, porque tem equilíbrio vertical, e eu encontro o valor da força do ar. Ok? Então vamos lá, vamos resolver. Então, primeiramente, gente, o que seria esse FTX aqui, ó? Esse FTX. Fecha o triângulo aqui, ó, FT, vai ser a tua hipotenusa. FTX está aqui, ó, vai ser um cateto. E FTY, desloque para cá, está aqui, ó, o outro cateto. Beleza? Esse ângulo θ, ele está aqui. Ó, é o ângulo entre a força de tração e a vertical, ele está ali. Então vai ali agora e pede seno de θ. Seno de θ. O que é seno? Ó, cateto oposto, então é FTX, sobre hipotenusa FT. Conclusão, teu FTX vai ser a força de tração multiplicado pelo seno de θ. Agora peça cosseno. O que é cosseno de θ? Cosseno de θ é FTY, por que FTY? Porque é o teu cateto adjacente, é o ângulo, né? Dividido pela hipotenusa. Ok? Então nós vamos ter que FTY vai ser igual a FT vezes cosseno do ângulo θ. Tá? Então você tem essas duas relações aqui. Muito bem? Bom, agora nós vamos para a situação nossa de equilíbrio. Situação de equilíbrio. Então, a gente sabe que existe equilíbrio horizontal e vertical. Então, dá uma olhada na horizontal. Na horizontal. Então, na horizontal, nós sabemos que a força que está para a direita, a FTX, tem que ser igual à que está para a esquerda aqui, que é a força do ar. E na vertical, nós sabemos que o peso aqui que está para baixo tem que ser igual a FTY que está para cima. Ok? Com isso aqui, ó, eu consigo resolver o problema. Eu vou começar aqui pelo peso, porque é o dado que eu tenho, tá? Então, eu vou repetir ele aqui, ó. Então, o peso vale 2.000. Quem é FTY? Vamos buscar ele lá, ó. FTY é a força de tração multiplicada pelo cosseno. Então, é a força de tração multiplicada pelo cosseno do ângulo θ. No exercício, foi dado para você o cosseno de θ. Eu vou buscar ele aqui, que eu ainda não anotei ele. O cosseno de θ no exercício vale 0,8. Vale 0,8. Ok? Então, você teria que trazer esse 0,8 aqui, dividindo. Beleza? Vamos fazer uma simplificação aqui, ó. Vamos usar aqui 2 vezes 10 na terceira e aqui 8 vezes 10 na menos 1. Então a força de tração ficaria assim, ó. Vou simplificar o 2 pelo 8, vai dar um 4 embaixo, joga esse 10 na menos 1 para cima, vai ficar 10 na primeira vezes 10, vai dar 1.000, vai dar 10.000, 10 a quarta, né? Dividido por 4. E 10.000 dividido por 4 vai dar 2.500. Então você acabou de descobrir que essa força de tração aqui, ó, ela vale 2.500 newtons. Mas o teu objetivo seria descobrir aqui a força de resistência do ar. Então agora você volta para lá, ó. Vamos lá, vamos separar aqui, ó. Força de tração X é igual à força do ar. Quem é a força de tração X? A força de tração X é a força de tração vezes seno de θ. Que é igual à força de resistência do ar que você está procurando. Força de tração é 2.500. E o seno de θ foi dado no exercício ali, o seno de θ vale 0,6. 0,6 igual a força A. Muito bem, fazendo a multiplicação aí,
você vai encontrar 1.500, né? 0,6 vezes 2.500, 1.500 newtons. Então essa aqui é a força de resistência do ar, e isso aí responde a tua questão. A tua alternativa lá é a alternativa C. Ok, gente? Eu destaco para esse exercício aí que, além de você entender aqui que existe inércia, né? Tá em movimento uniforme, você tem que entender aqui a decomposição da força de tração, criando essas duas componentes e aí existindo o equilíbrio horizontal e o equilíbrio vertical. Muito bem, vamos para o próximo exercício aí. Exercício número 2. O que diz o nosso exercício número 2? Está lá na página 344. Diz assim, ó, um corpo de massa 3 kg está em repouso sobre um plano horizontal. A partir de um dado instante, que foi chamado de T0, passa a agir sobre ele uma força horizontal constante, que faz com que o corpo percorra 40 metros em 4 segundos. Vou dar uma paradinha, porque tem muitos dados. Vamos anotar aqui, ó. É um plano horizontal, você tem um corpo apoiado. A massa do corpo é 3 kg. 3 kg. Ele anda 40 metros aqui, ó. Vai ser aplicada uma força nele, né? Eu vou chamar aqui de ΔS. 40 metros. Para fazer esses 40 metros, ele demora um tempo de 4 segundos. Só que ele está em repouso, então ele parte aqui com uma velocidade inicial 0, tá? E tem uma força agindo nele. Ok? Então esses são os dados do exercício. No finalzinho ele ainda diz para você, sabendo que o atrito entre o corpo e o apoio é constante e de intensidade 10 newtons, então esse corpo aqui ele vai enfrentar uma força de atrito em sentido contrário. Como eu estou colocando o movimento para a direita, vai ter uma força de atrito para a esquerda. E ele te deu essa força de atrito, ela vale 10 newtons. Aí ele vai perguntar qual é o valor da intensidade da força F newtons. Então eu preciso saber o valor dessa força aqui, ó. Ok, beleza? Então esse exercício aí, o corpo ele estava em equilíbrio, ele estava na lei da inércia, mas a hora que você colocou essa força, provavelmente você venceu, né, a força de atrito, criou uma força resultante, criando uma força resultante, ele saiu da lei da inércia e entrou no princípio fundamental da dinâmica, né? Criou uma aceleração. Entrou na segunda lei de Newton. Então, o que nós vamos ter que fazer? Como nós temos a velocidade inicial, o espaço e o tempo, nós vamos colocar numa equação de mRV e encontrar a aceleração. E depois de encontrar a aceleração, nós vamos na segunda lei de Newton e encontramos o valor da força. Ok? Então, vamos lá. Qual a equação que eu vou usar daquelas três do mRV? Como eu tenho deslocamento, tempo e velocidade inicial, eu vou usar essa equação aqui, ó. Equação horária, né? Ó, ΔS é igual a V inicial T mais a T quadrado sobre 2. ΔS é o meu espaço, 40. Velocidade inicial vale 0, vai zerar toda essa parcela aqui. A aceleração eu vou descobrir. E o tempo? O tempo é 4 ao quadrado sobre 2. Beleza? Fazer de cabeça aqui, ó. Acompanha comigo, ó. 4 ao quadrado, 16 divididos por 8. O 8 vai dividindo 40. Então, nós vamos ter uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Ok, então esse corpo aqui agora ele vai ter uma aceleração. E se ele tem uma aceleração, ó, caiu no princípio fundamental da dinâmica, segunda lei de Newton. E o que diz para nós a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Eu tenho a massa do corpo, que vale 3. Eu tenho a aceleração do corpo, que vale 5. Toma só um cuidado. Se você multiplicar o 3 pelo 5 aqui e responder que a força resultante deu 15, você vai errar o exercício, porque você vai deixar de lado a força de atrito. Então, aonde é que essa força de atrito vai entrar? Ela vai entrar aqui, ó. A força resultante, se não tivesse atrito, era F. Mas como tem atrito, é o F menos a força de atrito em sentido contrário. Tá? Então, aí que estava o segredo do teu exercício.
vezes massa vezes aceleração. Então vamos lá, gente. Nós queremos descobrir o valor da força F. A força de atrito ele nos deu, né? Vale 10. A massa do nosso corpo é 3 e a aceleração é 5. Então você vai ter F igual a menos 10, F menos 10 igual a 15. Traz esse 10 para cá, somando. 15 somado com 10, 25 newtons. Então essa é a força que está tirando esse corpo aí da inércia e dando para ele a aceleração. Ok? Lá no teu gabarito é a letra E, né? 25 newtons. Muito bem, gente. Vamos para o último exercício aí dessa aula. Dá uma olhadinha lá, exercício 3. Vou abrir um espaço aqui. Exercício número 3, lá na página 344. Diz lá o seguinte, ó, dois corpos A e B de massa 2 kg e 4 kg, vamos anotar eles. A massa do A é 2 kg, a massa do B 4 kg. Muito bem, esses dois corpos respectivamente são abandonados ao mesmo tempo do repouso de uma altura de 5 metros. Então vamos desenhar aqui o solo. Colocar uma altura fictícia aqui de 5 metros. E eu estou abandonando os dois corpos aqui, ó. Aqui está o A, aqui está o B. E obviamente se eu estou abandonando eles, a velocidade inicial do A é 0 e a velocidade inicial do B também é 0. Tá? Repare que o B é 2 vezes mais maçudo que o A, né? Tá, aí continuando, desprezando a resistência do ar, então está tirando o ar fora. Quando nós fazemos esse movimento vertical, essa experiência vertical e tira o ar fora, lembre que Galileu ensinou para nós que isso é uma queda livre. Tá? É claro que você não tem como tirar o ar fora aqui dentro da sala de aula, mas você supõe, né, que não existe ar. Tá, e daí ele te deu ainda a gravidade ali como 10 Newton por quilograma, o G, né? 10 metros por segundo ao quadrado, que é a mesma coisa que Newton por quilograma. E ele vai pedir, então é correto afirmar que o corpo A chega primeiro ao solo com velocidade maior que B. Olha, essa experiência que o exercício está pedindo para você fazer, Galileu já fez lá na Torre de Pisa. Lá no século 17 ele fez essa experiência. Ele largou 10 quilos com 1 quilo e provou lá para as pessoas que estavam assistindo aqui embaixo que os dois corpos chegam juntinhos aqui. Tá? Então, a massa dos corpos não interfere em sua queda livre. Tá? Então, não importa se é 1 quilo, é 1000 quilos, eles vão chegar juntinhos. Então, a letra A está errada. Letra B, o corpo B chega primeiro. Não, errado também. Letra C, as acelerações dos corpos são iguais a 10 metros por segundo ao quadrado. Sim, isso está certo. Né? Tanto esse corpo como esse corpo está sujeito ao G. E da onde que está vindo o G? Está vindo da Terra, que está aqui embaixo. Né? Na aula passada nós calculamos a gravidade da Terra e encontramos algo próximo a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, tanto esse corpo como esse corpo estão sujeitos ao mesmo G, eles estão na mesma altura. Né? Então, nessa parte aí a letra C está correta. As acelerações dos corpos são iguais a 10 metros por segundo ao quadrado e eles chegam juntos ao solo com velocidade de 10 metros por segundo. Ah, nós vamos ter que calcular a velocidade final deles aqui. Tá? Vamos ter que calcular a velocidade final. Então, como é que você calcula essa velocidade final? Você pode partir aqui, ó, de uma velocidade 0, um deslocamento de 5, com uma aceleração de 10. Então, você vai usar a equação de Torricelli, essa aqui, ó. Só que eu vou adaptar a situação de Torricelli para vertical. Então, ela ficaria assim, ó, V ao quadrado igual a V inicial ao quadrado, mais 2. Em vez de A, nós vamos usar G, né? É a aceleração da gravidade vertical. E em vez de ΔS, eu vou usar o H aqui. Então, como é que fica? Velocidade inicial 0 ao quadrado, 2 vezes a aceleração da gravidade 10 e a altura 5. Então, ficou como? Ó, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 10, 100, raiz de 100. Descobrimos que a velocidade dos dois corpos no final é 10 metros por segundo. Tá? Não importa se é o corpo A ou se é o corpo B, ambos vão chegar lá embaixo com a mesma velocidade de 10 metros por segundo.
Ok? Então essa C aí é a resposta correta, né? Porque ele diz que as acelerações dos dois corpos é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e eles chegam juntos ao solo com velocidade de 10. Só descartando ali a letra D, ele diz assim que a aceleração do corpo B é o dobro do corpo A, está errado. E na letra E ele diz que a aceleração dos dois corpos é igual a 10, isso está correto, mas eles chegam juntos aí embaixo com velocidade 20, e isso está errado. Ok, minha gente? Então tá aí mais uma aula aí com as leis de Newton, a lei da inércia e a segunda lei. E hoje nós vamos ficando por aqui. Até a próxima oportunidade. Não esqueçam do álcool gel.